Estamos no final do mês de abril de 2020, em pleno surto pandémico da Covid-19. Já foram infectadas mais de 2 milhões de pessoas em todos os continentes e em quase todos os países do mundo desde dezembro de 2019. É assustadora a velocidade com que o vírus se espalhou em todo o mundo em tão pouco tempo. Neste vídeo, trago-vos um modelo matemático que modela a propagação da epidemia, mostrando-vos que a tragédia poderia estar a ser muitíssimo mais grave se não estivéssemos a seguir as medidas de contingência impostas pelos países. Se ficaram interessados neste assunto, assistam ao vídeo. Chamo-me Helena Braz, sou professora de Matemática do Ensino Superior e espero que gostem do vídeo, que comentem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos a isso? E estes são os números da tragédia. A doença é provocada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, e acredita-se que o vírus teve uma origem zoonótica, ou seja, refere-se a uma doença infecciosa de animais, geralmente transmissíveis ao ser humano. Isto porque os primeiros casos confirmados da doença em dezembro de 2019 na região de Wuhan, na China, tinham ligações ao mercado atacadista de frutos do mar, no qual também se vendiam animais vivos. A Organização Mundial de Saúde, em 11 de fevereiro, anunciou o nome oficial da doença, Covid-19, e passado um mês, a 11 de março, decretou a doença como uma pandemia. Uma pandemia é uma epidemia que se alastra rapidamente, podendo atingir todos os continentes, sendo uma epidemia uma doença infecciosa que gera um elevado número de casos num período curto de tempo, como mostram estes dados. No contexto das epidemias, a epidemiologia é a ciência que pretende estudar a ocorrência, a distribuição e o controle de doenças epidémicas. Os epidemiologistas aplicam ou utilizam modelos matemáticos que modelam o fenómeno de propagação da doença, de modo a fazer previsões sobre a evolução futura da própria doença. Esta informação é muito importante para que os especialistas em saúde pública possam tomar medidas de acordo com a dimensão que o modelo prevê que a doença vai ter para obviamente, minimizar o efeito das epidemias. Relativamente ao modelo que eu vou apresentar, é o modelo CIR, é um modelo muito simples de propagação de epidemias e neste modelo considera-se que os elementos da população estão divididos em 3 categorias. A categoria dos suscetíveis, em que esse é o seu valor absoluto. Esses suscetíveis são aqueles indivíduos que podem ficar doentes, portanto não estão imunes, podem ser infectados e quando são infectados passam para a categoria dos infectados ou infecciosos, ou seja, são indivíduos que têm a doença, mas também têm a capacidade de transmitir a doença, de propagar a doença. Os indivíduos nesta categoria saem através da cura ou da morte, infelizmente, e vão para a categoria dos removidos. Portanto, um modelo que assume que todos os indivíduos da população estão numa destas 3 categorias, suscetíveis, infectados e removidos, sendo o S maiúsculo, o I maiúsculo e o R maiúsculo o número absoluto de elementos ou de indivíduos em cada uma destas categorias. Vamos considerar o S minúsculo, I minúsculo e R minúsculo as proporções de indivíduos em cada uma destas categorias. Este modelo assume alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é que o número de indivíduos da população é aproximadamente constante, ou seja, vamos considerar que o número de nascimentos é aproximadamente igual ao número de mortes por outras patologias. Vamos considerar que não há entradas e saídas de indivíduos na população. Isto é uma aproximação mais ou menos razoável, uma vez que a epidemia prolonga-se por um período curto de tempo e as populações são de grandes dimensões. Devemos considerar que
a epidemia começou quando um pequeno número de indivíduos foi introduzida numa população totalmente suscetível, ou seja, que não era imune, nunca tiveram a doença, portanto, são completamente suscetíveis a serem infectados. Portanto, esse número de indivíduos é introduzido nessa população. No caso de Portugal, o primeiro infectado foi um português que veio de férias do norte de Itália e que provocou então a epidemia. Vamos considerar que o contágio se faz diretamente entre o doente e o indivíduo suscetível, e vamos considerar que a doença confere imunidade. Este facto ainda não está provado, mas para o modelo vamos admitir que de facto os indivíduos que ficaram doentes e se curaram ficaram imunes à doença. Vamos considerar a população representada aqui. Vamos considerar que estes bonequinhos azuis são os indivíduos suscetíveis, sendo os vermelhos os indivíduos infectados e sendo os verdes os indivíduos imunes. Vamos considerar que estes indivíduos estão uniformemente distribuídos pela população e que a população é de grandes dimensões. Vamos considerar aqui o infectado. O parâmetro beta indica o número médio de contactos que este infectado tem numa unidade de tempo. Vamos considerar a unidade de tempo um dia. Portanto, está aqui representado o infectado e então temos aqui na vizinhança do infectado, então vamos considerar o número médio de contactos. Claro que o infectado contacta com indivíduos imunes, o que não gera a doença, contacta com outros infectados, que também não propaga a doença, mas contacta com indivíduos infecciosos e sim há a propagação da doença. Portanto, se nós considerarmos então que estes indivíduos estão uniformemente distribuídos na população, aquilo é esse minúsculo que eu referi há bocadinho, que dá a proporção de indivíduos suscetíveis na população, também vai ser válido nesta vizinhança do indivíduo. E, portanto, o que é que será o BTS? Vai ser o número de contactos médios que o indivíduo tem com indivíduos suscetíveis durante um dia. No fundo, significa que um doente infectado gera, em média, durante um dia, BTS, novos infectados, novos doentes. Vamos considerar BTSI. O que será o BTSI? Se BTS é o número de infectados gerado por um doente num dia, então BTSI vai ser o número total de infectados durante o dia, porque estamos a multiplicar por o número total de infectados. Portanto, será o número médio de novas infecções que surgem por dia, que se chama então a incidência máxima. Portanto, é o número médio de novos casos por dia. Vamos considerar outro parâmetro, um sobregama. O sobregama dá-nos, em média, o período que o indivíduo está num estado infeccioso, ou seja, desde o momento que entra na categoria dos infectados até ao momento que sai da categoria dos infectados. Vamos considerar um sobregama esse valor médio. Quer o beta, quer o gama, são dois parâmetros que vão entrar no modelo. Vamos chamar gama o coeficiente de remoção e vamos chamar beta o coeficiente de transmissão. Outro parâmetro extremamente importante é o número básico de reprodução. Este R0 representa o número médio de novas infecções provocadas por um infeccioso durante o tempo em que ele é infeccioso numa população totalmente suscetíveis. Ou seja, é um parâmetro que é medido no início da epidemia. É um valor estático e mede, a gravidade da epidemia ou a velocidade inicial com que a epidemia se vai propagar, porque temos então um número de infectados gerados por um infectado durante o período em que ele é infeccioso, então durante o período que ele entra na categoria dos infectados até que sai da categoria de infectados, numa população totalmente suscetível. Claro que ao longo do tempo o número de suscetíveis vai diminuindo, portanto vão passar para infectados e então temos o valor
R0S. O que é o valor R0S? Chama-se o número líquido de reprodução ou o número de substitutos. Então, em média, é o número de novas infecções, de novos indivíduos infectados gerados por um infectado ao longo do período em que ele está infectado, numa população não totalmente suscetível. Aqui já não é toda a população suscetível, portanto é um valor que é medido ao longo do tempo. Porquê que se chama número de substitutos? Porque estas novas infecções vêm substituir o infeccioso que as originou. Ou seja, em média, durante o período em que o infeccioso está na categoria dos infectados, ele gera um determinado número de infectados que o vai substituir, porque entretanto ele sai da categoria dos infectados e os indivíduos que ele infectou continuam nessa categoria, ou seja, vão substituí-los. Portanto, quando o número de substitutos é maior que 1, ou seja, quando a média do número de infectados, resultado da infecção de um infeccioso durante o período em que ele é infectado é maior que 1, isto verifica-se quando a epidemia está numa fase de crescimento exponencial. Quando em média o infectado gera um só infectado, portanto ele sai da categoria dos infectados e deixa lá outro infectado, portanto a epidemia atingiu o pico, ou está no chamado planalto. Quando a epidemia começa a decrescer, então o número de substitutos é menor que 1, ou seja, em média, um infectado deixa como substitutos um número menor que 1. Relativamente então ao modelo CIR, e se nós quisermos estudar a dinâmica de uma doença infecciosa, temos que analisar como o número de suscetíveis e o número de infectados e o número de removidos varia ao longo do tempo. Matematicamente, a derivada é aquilo que nos dá a variação ao longo do tempo de uma determinada função, neste caso será o número de indivíduos em cada uma destas categorias. Nós vamos usar, como eu já disse há bocadinho, vamos usar os parâmetros beta, o coeficiente de transmissão, e o parâmetro gama, o coeficiente de promoção. Apesar da doença ser recente, ainda não há muitos dados de estudos, mas já há alguns resultados de epidemiologistas que estão a estudar arduamente esta doença e eu consultei alguns resultados destes estudos para poder saber que valores dos parâmetros é que eu poderia usar no modelo CIR que representa a Covid-19. Provou-se, ou há resultados de estudos, que diz que em média um indivíduo está doente durante 15 dias. Ora bem, mas o indivíduo não vai ser infeccioso, não vai provocar, em princípio, a infecção durante os 15 dias, a não ser os indivíduos assintomáticos, que também existem alguns indivíduos assintomáticos da doença. Portanto, os indivíduos assintomáticos, durante o período em que estão doentes, é o período em que eles estão a infectar outras pessoas. No entanto, aqueles doentes que são sintomáticos, que apresentam os sintomas da doença, quando é detectado que realmente estão doentes, são ou hospitalizados e ficam isolados, ou até recuperam em casa, mas também isolados. Ou seja, não vão, durante o período de tempo em que estão doentes, serem infecciosos durante esse período todo. Portanto, em média, os especialistas, os epidemiologistas, chegaram à conclusão que, em média, portanto, um doente é infeccioso durante 5 dias. Portanto, foi aquele parâmetro que eu há bocadinho falei, que o subgama é, então, no caso da Covid-19, igual a 5. Relativamente a outro parâmetro que é importante, é o tal R0. Portanto, já se fizeram também bastantes estudos acerca do assunto, eu analisei alguns resultados e cheguei ao valor de 2,25. Portanto, temos aqui um subgama, os tais 5 dias em que o doente é infeccioso, daí tiro então o primeiro parâmetro para o meu modelo, gama, e então
temos o R0 2.25, através destes dois valores consigo então o outro parâmetro para o meu modelo. E aqui temos o modelo. Portanto, temos então um sistema de equações diferenciais, onde está aqui representado então as derivadas que representam a taxa de variação do número de suscetíveis e infectados e removidos. Nós vimos há bocadinho este valor, que era a taxa de transmissão. O valor é negativo, porque sabemos que o número de suscetíveis vai diminuindo. Portanto, a variação do número de infectados é a taxa de infecção menos a taxa de remoção e a variação dos removidos é a taxa de remoção. Ora bem, eu resolvi este sistema de equações diferenciais usando só as primeiras duas equações, uma vez que já vimos que o número de suscetíveis, de infectados e de removidos dá o número total de elementos da população. Portanto, a função dos removidos ao longo do tempo pode ser obtida através das funções S de t e de t obtidas nas duas equações anteriores. O resultado das equações diferenciais está aqui apresentado. A linha vermelha representa a linha dos infectados. Portanto, já sabemos que o início da infecção temos sempre um crescimento exponencial até que atinge o pico e depois vai decrescendo. Relativamente a este modelo, o pico será atingido no dia 62, que corresponde mais ou menos ao dia 5-6 de maio. A curva dos suscetíveis, portanto, começa no início por todos os indivíduos serem suscetíveis e ir diminuindo, e a curva dos removidos, portanto, também vai crescendo. Vamos comparar o resultado do modelo e chama a atenção que isto é uma aproximação, não é? Os valores que eu usei, aqueles parâmetros, também são parâmetros aproximados e o modelo matemático é sempre algo de aproximado. Quanto mais ajustados estiverem os parâmetros, melhor serão os resultados, mas para os parâmetros que eu usei, o resultado é este. Comparando com o caso português, reparem, aqui já temos uma diferença abismal. Esta é a curva de novos infectados diariamente em Portugal. Portanto, está numa curva crescente, portanto, aparentemente ainda não atingimos o pico. E essa curva, está aqui cor-de-rosa, está aqui representada. Portanto, ela aqui até parece uma linha, porque a diferença entre este valor e aquele já é muitíssimo grande. Portanto, o que é que nós conseguimos fazer é aquilo que se ouvia muito, atachar o pico da curva, e conseguimos fazê-lo. E conseguimos fazê-lo graças ao distanciamento social, ao isolamento social, a medidas de higiene dos espaços, das mãos que nós fizemos. E agora, quando sairmos do estado de emergência em que nos encontramos e começarmos gradualmente a retomar a nossa vida, não a normalidade, que não se vai conseguir antes de que tenhamos uma vacina, mas quando começarmos a ir gradualmente à rua, teremos que ter cuidados redobrados, o uso de máscara, manter o distanciamento social, são tudo a higiene das mãos. Portanto, são tudo ações muito importantes para que não haja o novo pico da doença mais tarde. Só para referir outro dado interessante, que se nós não tivéssemos tomado essas medidas, por exemplo, no pico da epidemia, de acordo com o modelo matemático, chegaríamos aos 2 milhões de infectados em Portugal. Um valor completamente catastrófico. Não vamos lá chegar por causa daquelas medidas que nós tomamos. Atualmente nós estamos à volta dos 22 mil. O modelo não está aqui representado, mas daria um valor aproximado de 490 mil infectados. Não temos só 22 mil por causa de tudo que fizemos até agora para evitar a propagação da epidemia. Espero que tenham gostado deste vídeo, protejam-se e até à próxima oportunidade.